nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está vazia, mas não é porque os crentes estão no bloquinho não, viu, Pedro? Temos muitos aí irmãos viajando, aproveitando este feriado, muitos irmãos aí com outros compromissos, mas estamos reunidos, queridos, para dar sequência aos nossos estudos. Retomamos aí nossas lições sobre seitas e heresias. O presbítero Arsênio havia retomado dessa pausa aí que nós fizemos no final do ano. Ele nos falou sobre ecumenismo, nos falou também sobre teologia da libertação no domingo passado. Nós estamos aí numa sequência desse tema, quase concluindo, irmãos, quase concluindo. Já falamos bastante sobre isso. Tratamos sobre os adventistas, falamos sobre o mormonismo, falamos sobre neopentecostalismo, falamos sobre catolicismo romano. Ainda temos mais algumas seitas aí para tratar e então retomarmos as exposições de teologia sistemática na nossa igreja. A última aula que eu dei aos irmãos foi lá em dezembro, antes do Natal, aquele domingo antes do Natal, que nós falamos sobre glutonaria. Os irmãos até estavam achando que eu fui para o seminário, Fabrício, não ia dar mais aula, né? Tanto tempo aí parado, mas retomamos, irmãos, com a graça do nosso Deus, e hoje para falarmos dos testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. E porque nós, quando eu falo nós, não estou apenas me referindo à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque que o cristianismo, de forma ortodoxa, considera os testemunhas de Jeová como uma seita. Por que eles se enquadram nessa categoria? É o que a gente pretende ver na nossa aula de hoje. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, por seu favor imerecido sobre a nossa vida. Obrigado pelo dia de hoje, Cristo, domingo, o dia do Senhor, o dia que, reunidos como teu povo, como tua igreja, podemos partilhar da boa comunhão com os irmãos, podemos ser instruídos na sua palavra, podemos, ó Deus, diante de ti, Senhor, colocar as nossas ansiedades, pedir perdão pelos nossos pecados e recebermos, ó Deus, o conhecimento maravilhoso que vem de ti. Nos abençoa nessa manhã, Senhor. Nos guia na tua palavra, nos ajuda a entendê-la. Que ela caia, Senhor, como semente em boa terra em nossos corações, que ela cresça, que ela dê frutos de arrependimento para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos pelos méritos do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, alguém aqui veio dos testemunhas de Jeová ou já teve algum tipo de relacionamento com os testemunhas de Jeová ou conhece alguém dos testemunhas de Jeová? Ah, Cássio, diga aí. Traz o microfone aqui, Fernando, por gentileza. Conte aí para nós sua experiência. Está desligado aí o microfone? Aí, agora foi. Oi, agora foi. A minha mãe, ela estudava a Bíblia com os Testemunhos de Jeová, então, desde 7 anos a gente ia. E aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar a Bíblia com eles também, com 10, 11 anos, e aí me tornei Testemunha de Jeová. Fui até... O meu irmão também, hoje meu irmão é ancião das Testemunhas de Jeová, e eu fiquei, acho que até os 15, 16 anos, 17. Foi um período que eu acabei saindo, né? Uhum. Mas foi bem difícil. Foi bem difícil, inclusive, desintoxicar da doutrina, né, dos Testemunhos de Jeová. Foi bem complicado. Sim. Mais alguém, irmãos, teve algum tipo de relacionamento ou conhece alguém que lidou com isso? Você, Fernando? Eu conheço. Conta aí para nós. Tem um rapaz, na verdade, ele é amigo nosso do serviço lá. Sim. Ele, na verdade, ele tem uma funilaria de frente, né? E de vez em quando ele vai lá fazer alguns trabalhos para a gente. E ele é da Testemunha de Jeová. Uhum. E a gente tem já um bom relacionamento, assim, a gente conversa bastante. Só que é muito difícil você ter falar mesmo, assim, porque eles têm um bom entendimento sobre as doutrinas deles, uhum, né? Eles sabem muito das doutrinas deles. Há divergência entre o Espírito Santo, eles acreditam que é uma força ativa, e se você fala
que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, eles não aceitam, não tem aquele debate, não Sim. tem como. E também eles não acreditam que Jesus é Deus. Você pode falar sobre João, você pode falar, já falei sobre o Evangelho de João, já falei muito assim. Sim. Aí chegou um tempo assim que eu falei assim, não vou falar mais, vou deixar que o próprio Espírito Santo convence ele, né? Sim. Irmãos, veja, nossos objetivos, nós falamos isso desde quando nós iniciamos a série sobre seitas e heresias, não é de forma nenhuma nós fomentarmos algum tipo de ódio no nosso coração contra igrejas que nós consideramos como seitas, não é? Não é para Cássia sair da aula de hoje odiando o irmão dela, não é essa a ideia que nós temos. Mas é conhecermos, é olharmos essas doutrinas e falarmos assim, isso aqui não tem validação nas Escrituras, isso aqui se afasta um tanto dentro do cristianismo. Reverendo Lucas deu lá no começo uma aula falando sobre divergências e heresias, não é? De nós termos, por vezes, um olhar diferente, aquilo que é meramente uma opinião diferente ou um tipo de interpretação diferente sobre alguma coisa das Escrituras e sobre aquilo que se afasta e muito da ortodoxia do cristianismo. E quando nós falamos de seita, nós estamos falando disso. Não estamos falando de meras divergências pontuais. Nós estamos falando de algo que se afasta e muito do cristianismo bíblico. De algo que se afasta e muito da ortodoxia cristã. E é por isso que nós enquadramos como seita, porque seita é literalmente, a palavra seita se refere literalmente a um grupo divergente, a um povo divergente, que não tem um enquadramento dentro do cristianismo. A nossa importância de falarmos sobre isso é justamente olhar por que os testemunhas de Jeová estão fora dessa ortodoxia cristã. Por que falarmos especificamente desse grupo? Por que tratarmos deles em nossa aula? Alguns números, irmãos. Os testemunhos de Jeová possuem hoje 8,6 milhões de publicadores ativos. Publicadores ativos é um grupo dentro dos testemunhas de Jeová que se dedicam a literalmente fazer evangelismo. É este pessoal aqui. Já viu esse carrinho na rua? Já viu as pessoas paradas no ponto de ônibus, universidade, por vezes perto de escolas, perto de trabalhos? Não sei mais ou menos se são assalariados para isso, acredito que não, creio que é um trabalho mesmo voluntário que eles têm, de estarem ali distribuindo um tipo de literatura, você para, conversa, tira dúvidas se você quiser. Os publicadores ativos são estes que estão fazendo um trabalho voluntário de espalhar a doutrina. E aí no mundo inteiro você tem aproximadamente 8,6 milhões de pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Segundo o próprio site dos Testemunhos de Jeová, desde a sua fundação, eles dedicaram aproximadamente 2 bilhões de horas nesse tipo de trabalho. Samuel, mas o ano não tem 2 bilhões de horas, né? Mas eles estão considerando aí desde a fundação e considerando todas as pessoas que participam ativamente desse trabalho, aí dá aproximadamente 2 bilhões aí de horas. Ali. E tem um outro detalhe, né? O trabalho deles é tão ativo e tão impactante que a esposa do reverendo Ivan, a Letícia, ela começou a fazer Libras por conta disso. Porque ela viu que até a comunidade de surdo e de mudos, eles têm pessoas que dominam a língua de uma forma gigantesca, que a maioria dos surdos e mudos, eles são testemunha de Jeová. Uhum. Sabe, irmãos, a grande influência que se há, né, a grande influência que se tem em todos os segmentos dessa divulgação do trabalho, da doutrina que eles assim acreditam. No Brasil, nós temos aproximadamente 900 mil membros que se consideram das testemunhas de Jeová. Isso aqui é mais do que presbiterianos, viu, meu irmão? A gente tem aproximadamente aí 750 mil, mais ou menos, pessoas que são membros da Igreja Presbiteriana no Brasil. E dos Testemunhos de Jeová nós temos aí 900 mil, né? E deve estar batendo aí quase 1 milhão já de membros. Então é um grande número de pessoas que faz parte
dessa denominação. E o Brasil, obviamente, é um dos países com a maior presença de testemunhas de Jeová no mundo. No mundo inteiro nós temos aí algo em torno de 8,3 milhões de pessoas que fazem parte dos testemunhas de Jeová. Por que nós falamos, irmãos, disso, desta seita especificamente, e é algo que nós temos tratado em quase todas as seitas, que são das terminologias redefinidas. E por que nós os consideramos como seita, apesar de termos muito comuns que nós utilizamos? Então, os testemunhos de Jeová usam palavras que são comuns aos cristãos. Jesus, Bíblia, Reino de Deus, salvação, mas que na sua concepção carrega algo totalmente diferente daquilo que nós acreditamos. Quando os testemunhos de Jeová falam a palavra Jesus, o que eles querem dizer é uma coisa. Quando nós falamos Jesus, o que nós queremos dizer é outra coisa. Quando os testemunhos de Jeová falam o reino de Deus, o que eles querem dizer é uma coisa. Quando nós falamos reino de Deus, o que nós estamos dizendo é outra coisa. Veja, isso aqui está no site oficial dos testemunhos de Jeová. As testemunhas de Jeová são cristãs? É uma pergunta que está lá no site e eles estão respondendo. Resposta: sim. Procuramos seguir de perto os ensinamentos de Jesus Cristo. No entanto, de muitas maneiras, somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos. Os testemunhos de Jeová, então, se definem como cristãos e fazem questão de dizer, no entanto, todavia, nós somos um pouco diferente de outros grupos cristãos, e aí eles vão dizer no que eles são diferentes. Por exemplo, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. Isso está sendo expresso pelos testemunhos de Jeová. Acreditamos que a alma não é imortal e que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura as pessoas eternamente no inferno. Por aqui, nós já podemos olhar com um pouco de atenção. Nós já podemos olhar e falar assim, bom, em toda a ortodoxia, em todo o cristianismo, existem princípios e pilares que são fundamentais, que a gente não toca neles. São algo básico. Nós, como presbiterianos, divergimos dos batistas em algumas coisas, divergimos dos assembleanos em outras coisas, divergimos dos luteranos, dos metodistas, mas existem pilares que são intocáveis. Nós não podemos mexer neles. A Trindade é um desses pilares. Desde lá dos sínodos do primeiro século, tanto no primeiro como no segundo século, a Trindade é um tema assim, não há mais discussão aberta sobre isso. Não há como nós tocarmos este ponto. Jesus sendo Filho de Deus e sendo Deus é outro ponto, é outro pilar que nós não mexemos. Porque se nós mexermos em algum desses pilares, o cristianismo deixa de ter validade. Ele deixa de fazer sentido. Se nós falamos que Jesus não é Deus, então as Escrituras e a revelação das Escrituras não tem mais sentido para nós. Se nós falamos que a Trindade não existe, o cristianismo deixa de ter validade. Esses pontos, irmãos, são intocáveis. Nós podemos discordar em outras coisas. Podemos discordar da forma de batismo, podemos discordar se os dons espirituais são para a igreja hoje ou não. Nós podemos discordar se a pregação tem que ser expositiva ou temática. Mas existem pontos fundamentais, alicerces do cristianismo, que estes não podem ser tocados. E quando o próprio site das Testemunhas de Jeová coloca que acreditamos que a alma não é imortal, que não existe o inferno ou que Jesus não faz parte de uma trindade, pontos fundamentais do cristianismo estão sendo mexidos. Pilares fundamentais que fundaram a religião cristã estão sendo mexidas. E é aqui que nós, então, começamos a observar mais de perto e olhar e falar, talvez esse grupo religioso não seja tão cristão como eles se consideram. Talvez eles não façam parte desse bojo da ortodoxia cristã de nós os considerarmos como irmãos. Veja então, irmãos, como que surge o Adventismo. É um período que nós já tratamos aqui na Escola Dominical, que é o mesmo período que vai surgir o Adventismo do sétimo dia, que é o mesmo período que vai surgir o Mormonismo.
é entre ali os anos 1830 e 1870 nos Estados Unidos. Nós comentamos lá falando na aula do mormonismo que este período específico as pessoas estavam buscando por uma experiência diferente com Deus. É um período que os cristãos americanos tinham a necessidade assim, de sentir o frio na barriga, sabe? Aquele arrepio na espinha. É quando diversos desses grupos começam a surgir. Começam a relatar experiências místicas e todos eles têm algo em comum. Até agora as igrejas que estão aí estavam erradas e Deus me revelou a verdadeira igreja. Até então, durante 18 séculos, toda a igreja da história estava errada e o Senhor Jesus apareceu para mim dizendo para eu fundar uma verdadeira e nova religião, uma verdadeira e nova igreja. É este senhor aqui, Charles Taze Russell, que forma um pequeno grupo de estudantes que começam a estudar a Bíblia ali nos Estados Unidos. Russell tinha algumas dificuldades com o entendimento da Trindade, com o entendimento do inferno, com o entendimento de Jesus ser ou não Deus, e começa a reunir grupos de estudantes universitários para juntos estudarem a Bíblia. Com base nesses estudos, ele começa então a publicar um livro chamado A Sentinela. Já ouviu falar da Sentinela, meu irmão? É a bibliografia básica aí dos Testemunhas de Jeová, o seu livro básico, A Sentinela. Russell, então, começa a divulgar as suas pesquisas e falar o que ele considerava como erros doutrinários de outras denominações. Esse grupo fica conhecido como Estudantes da Bíblia. E aí, em 1884, ele funda a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, que é o instrumento até hoje oficial das Testemunhas de Jeová lá nos Estados Unidos. Ele parte da Igreja Adventista, ele sai da Igreja Adventista justamente por discordar de algumas coisas e começa a fundar a sua própria igreja a partir de estudos com grupos de estudantes ali nos Estados Unidos. A partir dali, após a morte do Russell, este outro senhor aqui, o Joseph Rutherford, assume a liderança da igreja, assume a liderança desse grupo de estudantes, e aí é quando deixa de ser meramente um grupo de estudantes para se tornar uma igreja de fato, para se tornar uma denominação. Em 1874 até 1914, o Russell previa um Amargedon e a volta visível de Cristo. E aqui é um outro elemento que nós já vimos em outras seitas. Todas elas tinham uma data exata para Jesus voltar. Todas. O mormonismo tinha, o adventismo tinha, e agora os Testemunhos de Jeová também possuíam. Todas elas tinham um anseio escatológico e apocalíptico a ponto de dizer: se preparem porque Jesus vai voltar no dia tal, na data tal, no ano tal. E como acontece com todas as outras seitas, Jesus não voltou em nenhuma dessas datas. Quando não aconteceu, a teologia foi rapidamente alterada. Russell vai dizer que Jesus teria voltado, mas ele teria voltado invisivelmente no céu, por isso que nenhuma das pessoas dos Testemunhos de Jeová tinham avistado ele. Essa é uma boa forma de eu me safar, né? Eu falo para os irmãos na igreja: irmãos, Jesus voltará amanhã. Samuel, Jesus não voltou amanhã. Não, ele voltou, mas ele voltou em forma invisível. Por isso que você não viu ele, né? Uma grande explicação. Em 1931, o grupo, então, tem uma mudança no nome. Quando Joseph Rutherford assume, o grupo, então, adota o nome oficial de Testemunhas de Jeová. E aí Rutherford ensina que toda religião organizada é do diabo, exceto Testemunhas de Jeová. E, novamente, um outro princípio de seita: exclusivismo. Apenas nós temos a verdade revelada de Deus. Apenas nós somos uma igreja verdadeira. Todas as outras igrejas são falsas. Se você faz parte de outra igreja, você vai para o inferno. Se você faz parte da nossa, você é salvo. Exclusivismo. E então, em 1975, a liderança da igreja havia sugerido fortemente que o fim do mundo viria naquele ano, a partir de uma datação de 6.000 anos depois da criação de Adão. Os membros, então, venderam suas casas, deixaram seus empregos, acreditando novamente na liderança de que, em 1975, Jesus iria voltar para resgatar sua igreja,
e como aconteceu da primeira vez, Jesus não voltou, a profecia falhou novamente. E aí, o que a liderança fez? Quando a profecia falhou, a liderança culpou os membros, dizendo que eles haviam colocado muita expectativa na volta de Jesus naquele ano. Então, nunca foi a liderança dizer, nós erramos, nós enganamos vocês. Não. Uma, Jesus voltou invisivelmente, você não viu. Na outra, vocês criaram muita expectativa em cima da volta de Jesus, por isso que ele não voltou na data que nós havíamos profetizado, não é? Quais são, então, irmãos, as principais doutrinas em relação aos testemunhos de Jeová e por que eles são considerados uma seita? Primeiro, negação de verdades fundamentais. Como nós falamos, existem pilares do cristianismo que nós não mexemos, que são intocáveis, e quando nós começamos a desconfigurar eles, nós desconfiguramos o próprio cristianismo. Segundo, redefinição de conceitos, usando um vocabulário cristão, mas atribuindo significados completamente diferentes daquilo que a Bíblia está tratando. Terceiro, uma autoridade centralizada, a interpretação é controlada pela organização Torre de Vigia. É ela que interpreta as Escrituras para os seus membros. E quarto, um isolamento social. Isso que nós vamos falar um pouco mais no final, de como membros dos Testemunhas de Jeová, ao deixarem a igreja, os seus familiares são incentivados a não terem qualquer tipo de relacionamento com esse dissidente, que é a palavra utilizada. Inclusive, mês passado, mês retrasado, se eu não estou enganado, saiu uma reportagem no Fantástico, se eu não me engano, contando sobre a vida de ex-testemunhas de Jeová que estavam há anos sem ver a própria mãe, sem ver o próprio pai, sem ver os irmãos, porque ao saírem daquele grupo, os que continuam lá são incentivados a não manterem qualquer tipo de relacionamento com membros da sua família que deixaram a igreja, que saíram da igreja. Não é? Quais são então, irmãos, as principais doutrinas? Tudo bem até aqui, queridos? Ok? Se tiver alguma dúvida, levantem a mão aí. Primeiro, meu irmão, rejeição da Santíssima Trindade. Os Testemunhos de Jeová são unicistas. Acreditam que existe apenas um Deus e que Jesus Cristo e o Espírito Santo não são Deus, de que a Trindade não existe. A visão deles é de que apenas o Pai é Deus Todo-Poderoso, de que o Espírito Santo, como o Fernando falou, é uma força divina e de que a doutrina da Trindade é considerada a herança de filosofias pagãs. Há muitos anos atrás, irmãos, os Testemunhos de Jeová bateram lá na porta de casa. Bateram lá na porta de casa, de manhã. E meu pai os recebeu, abriu a porta lá, chamou eles para entrar, serviu um café, vamos conversar. E eles começaram a explicar e falar sobre Deus e qual que era o plano de Deus. E até então não tinha assim tanta coisa que você olhasse e falasse assim, bom, tá muito fora aqui do cristianismo. E meu pai reparou que o Espírito Santo nunca era citado, nunca era falado, ou quando falado, era referenciado como a força. E aí meu pai perguntou para eles, olha, vocês falaram sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, mas e o Espírito Santo? E aí, o grupo que estava lá em casa olhou e falou assim para ele, não, o Espírito Santo é apenas uma força, ele não é Deus. Ele é uma força que atua em nós. E aí meu pai fez o seguinte questionamento a eles, né? Você lembra do texto em que Jesus fala que quem peca contra o Pai tem perdão, quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão? Eles responderam, sim, a gente sabe desse texto. Aí a pergunta era, como eu posso pecar contra uma força e não contra Deus? E aí eu lembro que eu era menininho assim, estava de longe olhando, uns olharam assim, um para a cara do outro, e a resposta deles foi, olha, a gente vai se reunir lá na igreja, depois a gente volta para trazer a resposta, né? E nunca mais bateram lá na porta de casa, nunca mais voltaram. Irmãos, por mais que para nós seja difícil por vezes a compreensão da Trindade, como ela está
funcionando e como ela está se relacionando, como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo, como nós podemos ter três pessoas com diferentes papéis subsistindo em um único Deus. Por mais que nós tenhamos dificuldade de compreender isso, o fato de não conseguirmos, por vezes, compreender de forma perfeita, não anula que a Bíblia está mostrando isso. O fato de eu não conseguir compreender, por vezes, um versículo da Bíblia, não me dá o direito de dizer que aquele versículo da Bíblia está errado, ou que ele não existe. Veja, quando eu retiro o aspecto da trindade das Escrituras, eu estou mexendo em um pilar basilar do cristianismo. Quando Deus vai lá em Gênesis e fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é uma referência à trindade. Efésios, no capítulo 1 ou no capítulo 2, não me lembro agora, quando vai falar do plano da salvação, vai falar como Deus Pai planeja a salvação, como Deus Filho executa a salvação e como Deus Espírito Santo é o penhor, a garantia de que nós fomos salvos. E por mais que nós não tenhamos a palavra trindade nas Escrituras, todo o seu conceito está expresso nela. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade inteira revelada nas palavras tanto dos profetas do Antigo Testamento como nos apóstolos. Quando eu olho para estes aspectos da trindade, queridos, que a Testemunha de Jeová possui, eu estou desconfigurando Deus em sua essência. Dizer que o Espírito Santo não é Deus é dizer que Deus não é Deus. É dizer que o Filho não é Deus. Nós não tocamos no aspecto da trindade, pois ela é claramente revelada nas Escrituras. A nossa confissão de fé, irmãos, no capítulo 2, vai dizer que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Não estamos falando de três deuses, estamos falando de três pessoas que subsistem em um único Deus. Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Veja ainda, queridos, como a natureza de Jesus Cristo é tida como um aspecto de dúvida para os testemunhos de Jeová. Irmão, só peço perdão talvez pelo slide, aí na hora de baixar deu algum erro lá. Eu e o reverendo Lucas sempre atravessamos esses problemas com slides. Mas a natureza de Jesus Cristo, para os testemunhos de Jeová, Jesus é um ser criado por Deus, identificado como o arcanjo Miguel em sua pré-existência humana. Para os testemunhos de Jeová, Jesus nunca existiu desde sua eternidade como Deus. Ele foi criado pelo próprio Deus. Ou seja, Jesus é criatura e não criador. Ele é Deus, mas ele é um Deus menor. Ele é um Deus com D minúsculo. Ele é um Deus que não é tão Deus assim como Deus Pai que o criou. Olha neste aspecto, irmãos, como dentro do cristianismo histórico, afirmando que Jesus é plenamente Deus, da mesma substância do Pai, e aí João 1 vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo aqui fazendo referência a Jesus. Inclusive, irmãos, a Bíblia que os testemunhos de Jeová usam, ela contém uma paráfrase aqui em João 1:1, que é a única que leva essa paráfrase em todas as traduções da Bíblia que nós temos disponíveis, que é, e o Verbo era um Deus. Os testemunhos de Jeová acrescentaram o um Deus, que não existe em nenhuma tradição das Escrituras, não existe em nenhuma tradução da Bíblia. O um Deus foi acrescentado para tratar Jesus não como plenamente Deus, mas como sendo criado, como sendo feito Deus. Fala, irmão. A palavra era um Deus, né? Com a tentativa de fazer Jesus parecer menos Deus, menos divino, menos possuidor de divindade como Deus Pai. Vai lá, Cássia. Cássia tem primazia para falar hoje aqui para nós. Vou tentar me segurar.
com relação a essa questão de Jesus ser um Deus, é engraçado que eles acusam os cristãos de serem idólatras, que a gente acredita em 3 deuses, né, em um só. Quando, na verdade, eles que são idólatras, né? Porque a Bíblia diz que não existe nenhum Deus que se formou nem antes nem depois do Pai. Né? Então, eles que são idólatras, porque eles acreditam num Deus menor, que no caso, Jesus sendo um Deus menor. E a Bíblia deles, de fato, é toda adulterada mesmo, ao ponto de eles não colocam quem são os tradutores da Bíblia deles, né? E eles querem colocar isso como algo bom. As pessoas não quiseram glória para si, mas, na verdade, se sabe que quem traduziu não tinha qualificação nenhuma para fazer a tradução, né, da Bíblia, e permanece adulterado e continua adulterando a Bíblia. Sim. Irmãos, o aspecto da Trindade sempre foi discutido ao longo da história da igreja. E nós temos que lembrar, lá nos primeiros séculos da igreja, nós tivemos diversos concílios, como o próprio concílio de Nicéia, por exemplo, que vai discutir a questão da Trindade, porque, de fato, os primeiros cristãos tiveram dificuldade em entendê-la. A acusação de que o cristianismo inventou a Trindade não faz muito justo, porque, por exemplo, você diria que Newton inventou a lei da gravidade? Newton inventou a lei da gravidade, ou ele apenas conseguiu sistematizar a lei da gravidade? A gravidade passou a existir depois que Newton a inventou? Ou ela já existia antes dos seus estudos? Já existia. Os concílios da igreja que foram decodificando, entendendo, estudando a Trindade, não o criaram. A Trindade já existia. O que os cristãos fizeram ao longo dos séculos foi estudar a Trindade, foi descobri-la, foi entendê-la biblicamente, não criá-la. Não é? A acusação é basicamente essa, ainda que nesse aspecto da Trindade, de que a doutrina é considerada herança de filosofias pagãs. E não é de filosofias pagãs. O grupo que mais se dedicou a estudar a Trindade na história foram os cristãos, foram os crentes. Eles eram os maiores interessados em descobrir a teologia da Trindade, em ver como Deus Pai está se relacionando com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Quando nós diminuímos o aspecto do Espírito Santo e quando nós diminuímos o aspecto da natureza de Jesus Cristo, tratando-o como um mero Deus criado e não como Deus em sua essência, nós desconfiguramos a essência de quem Deus é. E veja, irmãos, como nós falamos, essa visão não é nova. No século IV, queridos, no concílio de Nicéia, essa ideia já havia sido condenada porque Ário ensinava que Jesus era uma criatura e não Deus eterno. Era uma heresia que foi condenada lá no século IV, chamada de arianismo, que tratava Jesus não como Deus, mas como criatura. E aí você vai ter Agostinho de Hipona fazendo belas defesas da Trindade, inclusive rebatendo o arianismo, rebatendo o Ário acerca da divindade, da natureza e da pessoa de Jesus Cristo. São princípios, irmãos, que nós podemos olhar para considerar se nós entendemos tal igreja, tal denominação como fazendo parte do cristianismo ou não. Olha ainda, queridos, e agora sim falando da nossa confissão de fé. Capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 3º diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando você lê isso aqui, meu irmão, o Filho é eternamente gerado do Pai, o que passa na sua cabeça? O Filho é eternamente gerado do Pai. Que Jesus foi criado. Quando nós lemos o texto de forma fria, a ideia que nos passa é essa, de que a confissão de fé da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, está defendendo a ideia de que Jesus foi criado. Lembre-se de 2 coisas, meu irmão. A confissão de fé de Westminster é escrita entre 1645, se eu não estou enganado, e 1649.
os termos que os reformadores usam diferem por vezes dos termos que nós utilizamos na nossa linguagem hoje. E quando nós falamos de gerado e procedente, não é a concepção que nós temos de gerar algo. Veja que o termo gerado que a confissão de fé está utilizando não significa criado ou nascido no tempo. Quando a confissão de fé fala que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, está falando que eles possuem a mesma natureza, eles possuem a mesma divindade, e não de que Jesus não existia e depois passou a existir, e não de que Deus Pai estava lá sozinho e agora ele foi lá e criou o Filho, porque gerar é diferente de criar, Veja, eu e minha esposa geramos o nosso filho, nós não criamos ele no sentido de que catamos matéria e fomos construindo ele. Nós geramos ele no sentido de que nós passamos para ele a mesma natureza que nós possuímos, a natureza humana e a natureza pecaminosa. C.S. Lewis tem uma frase que descreve muito bem isso, ele diz: seres humanos só podem gerar seres humanos, Deus só pode gerar Deus. Deus só pode gerar Deus. Então a ideia da confissão de fé, ao usar a expressão gerado, não é que Deus Pai criou o Deus Filho, mas é que ambos compartilham a mesma natureza de divindade, a mesma natureza de Deus. O mesmo se aplica, irmãos, quando nós pensamos no Espírito Santo. A ideia de procedente que a nossa confissão de fé vai colocar aqui, que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, é descrevendo a relação única que eles possuem dentro da Trindade. De que Deus Pai possui uma função, Deus Filho possui outra função e Deus Espírito Santo possui outra função. Mas que os três são plenamente Deus, são plenamente divinos. Podemos aí, irmãos, qualquer dia tratar uma aula só sobre Trindade, discutirmos mais sobre isso. Mas desde já, meu irmão, tenha em mente que nossa confissão de fé não está defendendo que Jesus foi criado pelo Pai, nem que o Espírito Santo foi criado. Está apenas fazendo a relação de como os três funcionam em harmonia dentro dessa Trindade e de como os três possuem a mesma natureza de divindade. Tá bom? Olha ainda, irmãos, uma outra questão que os testemunhos de Jeová possuem, a ideia de duas classes de salvação. Você lembra lá do número dos 144 mil que está lá no Apocalipse? Lembra lá? Lembra que quando estávamos tratando de teologia bíblica, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós vimos um princípio básico, meu irmão, para se interpretar Apocalipse. Tudo em Apocalipse é simbólico, a menos, os irmãos lembram que nós falamos? A menos que o próprio texto dê a interpretação daquele símbolo. Em Apocalipse, o que é visto por João é algo simbólico, está simbolizando alguma coisa, a menos que o próprio texto de Apocalipse desse a sua interpretação. E aí nós consideraríamos como literal. Quando o Apocalipse fala de 144 mil, meu irmão, ele já está usando uma linguagem muito comum na Bíblia, que é a ideia do 7 como significado de completude, como significado de totalidade. E aí, se você for multiplicando 7, você vai chegar ali no 144. O 144 em Apocalipse é um número simbólico para representar todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares que foram salvos. E não para falar que apenas 144 mil pessoas serão salvas. Se assim fosse, irmãos, eu sinto lhe dizer, você não seria mais salvo não, viu? Eu acho que desde o primeiro século até agora, a cota de 144 mil já esgotou. Não teria mais vaga para nenhum de nós, não. E por que Apocalipse está utilizando essa linguagem? Justamente como simbolismo de completude, de totalidade. Os testemunhos de Jeová interpretam o termo como literal, de que apenas 144 mil pessoas, de fato, irão estar no céu. Só que nós temos um problema, porque só no Brasil os testemunhos de Jeová têm 900 mil. Só no Brasil nós temos 900 mil. Então, alguém vai ter que ficar de fora aí, meu irmão. Vai ter que prestar o concurso para conseguir uma vaga nos 144 mil. Qual é a solução, então, apresentada?
de que este número específico de 144 mil viverão no céu e governarão com Cristo, e de que o restante vão viver aqui na terra, no paraíso. Então, no céu, apenas 144 mil, e todo o restante dos milhões vão viver aqui na terra. Já foram. A gente só está disputando espaço aqui no paraíso terrestre. Ver, irmãos, como os princípios da hermenêutica bíblica são essenciais quando nós utilizamos isso. Porque quando nós lemos Apocalipse, ao ler o texto, irmãos, se nós fazemos com uma leitura tola, vamos assim dizer, eu vou ler o texto e vou dizer assim, rapaz, é verdade, né? Só 144 mil vão ser salvos. Só 144 mil vão estar no céu. Eu lembro de um colega que uma vez ele estava lendo Apocalipse, e o texto de Apocalipse usa muito simbolismo de figuras místicas mesmo, anjo, dragão, a mulher grávida. Apocalipse tem essa figura pesada que salta aos nossos olhos. E aí dele olhar e falar assim, Samuel, eu li lá em Apocalipse que a gente tem anjo, cara, que caminha com a gente. Aí eu olhei e falei, onde você leu isso? Porque eu li algumas vezes, eu nunca reparei nesse texto, não. E aí ele veio me mostrar o texto que estava falando disso, citando os anjos como a ideia dos anjos que estão protegendo os crentes, a ideia lá do anjo da guarda. Sabe a ideia do anjo da guarda? Eu falei, não, meu irmão, mas você está lendo o capítulo que está falando do arrebatamento. O capítulo não está falando da nossa vida de agora, está falando que os anjos nos colocarão, nos iniciarão na presença de Cristo, mas isso é no arrebatamento, não é que a gente tem anjo andando com a gente agora, não. Então, percebe, meu irmão, como o contexto do texto, o que o texto está falando, o capítulo inteiro, é essencial para eu fazer uma interpretação correta daquilo que o apóstolo está tentando retratar para nós. Então, por vezes, a pessoa lê lá o versículo 27 do capítulo e ela fala, tá vendo? É isso aqui. Não, mas lê os 26 versículos anteriores, é o princípio básico que você precisa para interpretar o verso 27. Então, uma interpretação, irmãos, literal de Apocalipse vai nos colocar em grandes apuros. O primeiro apuro é deixar a gente fora do céu. É deixar a gente fora do céu e deixar só 144 mil. E há crentes que acreditam literalmente que vai surgir uma besta do mar. Há crentes que estão esperando um dragão que vai soltar fumaça realmente pela boca, meu irmão. Lembre-se, Apocalipse está usando de simbolismos, tá bom? Lembre-se disso na hora de fazer a leitura de Apocalipse. Este aqui, meu irmão, é talvez um dos principais pontos quando nós falamos das testemunhas de Jeová, e talvez um dos textos mais mal interpretados que nós podemos ter. Abra aí, meu irmão, Levítico capítulo 17, verso 14. Levítico, capítulo 17, verso 14. Lê aí para nós, Wagner, por gentileza. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Muito bem, irmãos. Talvez não seja novidade para nenhum de nós de que os testemunhos de Jeová não fazem transfusão de sangue. Não fazem transfusão de sangue. Acho que até aqueles que não têm algum tipo de ligação com alguma religião conhecem essa peculiaridade dos testemunhos de Jeová. E por que a transfusão de sangue é proibida ou tratada como algo imperdoável para quem os fazem? Porque eles consideram que a vida é o sangue. Então eu não posso transferir a minha vida para o Jorge. Eu não posso fazer transfusão de sangue, porque se o sangue é vida, eu não posso dá-la para outro.
E aí alguns textos são citados para tentar fazer a defesa dessa posição. E um deles, e talvez um dos mais citados, é Levítico, capítulo 17, que o Wagner acabou de ler, que nós temos a proibição de comer sangue, em que o texto vai dizer que o sangue é tratado como vida ali no Antigo Testamento. Outra questão, meu irmão, Hebreus vai nos dizer que o Antigo Testamento e as simbologias do Antigo Testamento eram sombras daquilo que haveria de vir. De que as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas agora foram plenamente cumpridas em Cristo. Por que nós não temos, meu irmão, Arca da Aliança dentro da igreja? Por que a gente não tem levitas entrando com o chofar, todo culto que a gente vai prestar ao nosso Deus? Por que o reverendo Lucas não pega um novilho e mata um novilho aqui na frente para fazer o perdão dos nossos pecados? Porque essas coisas foram plenamente cumpridas em Cristo. E todas elas, irmãos, tinham um apontamento para as coisas futuras. Todas elas apontavam para um sacrifício eterno, de uma vez por todas. E Hebreus vai nos falar isso, que o Senhor Jesus entrou de uma vez por todas, e que Ele sacrificou uma única vez. E de que agora as coisas do passado que apontavam para o futuro, que eram apenas sombras, não são mais necessárias. Veja, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vão entrar em discussão sobre a circuncisão justamente por isso. Pedro queria que os homens ali em Gálatas, se eu não estou enganado, se circuncidassem. E o apóstolo Paulo ao chegar e ver a situação diz: não, vocês estão retomando para as coisas passadas, não há mais necessidade de circuncidar a carne, porque Cristo está fazendo uma marca no nosso coração, e não uma marca visível na nossa carne. Esse é o primeiro princípio, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Você tem que se lembrar de que a lei de Deus é dividida em lei moral e lei impositiva, aquilo que era colocado como uma lei civil realmente ao povo de Israel. Veja, as questões que são citadas no Novo Testamento a respeito do Antigo, como por exemplo, não matarás, não adulterarás, ainda são para nós, porque está se tratando da lei moral do povo de Deus. Eu ainda continuo proibido de adulterar, eu ainda continuo proibido de matar. Mas as questões cerimoniais que envolviam o Antigo Testamento, o povo de Deus agora não as segue. Por quê? Porque essas coisas foram plenamente cumpridas em Cristo Jesus. E lembre-se, meu irmão, todos os utensílios que eram utilizados no templo, todo tipo de sacrifício, o modo de se fazer o sacrifício, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano no Santo dos Santos, a purificação que se devia ter, nada disso era por acaso. Tudo isso apontava para algo melhor e maior na nova aliança que é cumprida em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, irmãos, o pano de fundo para nós entendermos o que Levítico está falando. Levítico, meu irmão, está dando leis cerimoniais ao povo de Israel. O capítulo 17 está falando justamente sobre sacrifícios que o povo está fazendo. E ao chegar no verso 14, o texto da lei de Deus vai dizer que aquele povo era proibido de comer sangue. Por quê? Porque o sangue naquele contexto representava vida. Porque o sangue naquele período tinha uma representação para o povo de Israel de tratamento da vida. O que era mais próximo da vida que aquele povo podia visualizar? Sangue derramado. Sangue derramado. E é por isso, meu irmão, que quando o profeta Isaías vai profetizar sobre Jesus, o profeta Isaías usa uma linguagem muito comum para o hebreu, falando de, por exemplo, Cristo como o nosso cordeiro, como o nosso sacrifício. Por quê? Porque o público primário, ouvinte das profecias de Isaías, já tinha aquilo em mente. Quando o povo olhasse e visse assim, cordeiro, de fato, eu conheço o que é um cordeiro sendo morto, porque a tradição do meu judaísmo já faz isso. Eu sei o que isso representa, eu sei o peso que isso tem. A linguagem que os profetas usam para o seu público primário é justamente uma linguagem que faz eles remeterem às sombras do passado para uma promessa futura. Quando o Levítico está falando do sangue como vida, meu irmão, a representação futura que isso está falando é de Cristo crucificado. Porque pela morte do Senhor Jesus nós temos vida. Nós temos vida. E veja,
utilizar o texto para proibir transfusão de sangue, meu irmão, assim, você precisa forçar muito o que Levítico está falando. Levítico não está proibindo transfusão de sangue, Levítico está proibindo comer sangue. Por quê? Porque comer sangue naquele contexto era proibido porque era uma representação da vida. Levítico não está tratando transfusão de sangue, meu irmão. Levítico não está lidando com comer sangue simplesmente como algo banal, mas como algo que tinha um simbolismo para o povo judaico que o ouvia naquele momento. Veja que toda essa representação e todas as outras, como Gênesis 9, Levítico 17:10, Atos 15, do 28 ao 29, os testemunhos de Jeová acreditam que o sangue representa a vida e que ingerir sangue ou injetá-lo seria desrespeito ao sacrifício de Cristo Jesus. Irmãos, vou me policiar na palavra que eu vou usar para a nossa igreja não ser processada e o seminarista ser ocupado. Mas já houve casos, meu irmão, de crianças que os seus pais eram testemunhas de Jeová e que essas crianças morreram porque foram proibidas de fazerem transfusão de sangue. Foram proibidas de fazer transfusão de sangue. No site dos Testemunhos de Jeová, eles dizem algo muito interessante, de que hoje nós temos outros métodos de salvar vida além da transfusão de sangue. Eu não sou da área de saúde, mas eu acredito que em alguns casos a única coisa que existe é a transfusão de sangue. Eu acho que em alguns casos não há outra solução a não ser fazer transfusão de sangue. E me ajuda aí que ela é da área da saúde. Realmente, a gente tem outras soluções, mas assim, até uma solução base que a gente utiliza, por exemplo, plasma sanguíneo, ele é derivado do sangue. Farmacologicamente falando, é derivado, então não tem como não utilizar nada que seja do sangue. Molecularmente falando, vai precisar do sangue. Então, as soluções que a gente tem são reposição de eletrólitos, né, que seria potássio, cálcio, seria algo para hidratar, para produzir mais sangue, mas isso não significa que vai ter sangue. Sim, sim. Veja, irmãos, esse é um aspecto importante, irmãos, para nós não considerarmos como algo banal por vezes. De nós olharmos e falarmos assim, não, essa é uma interpretação que essa igreja tem a respeito disso, eles não obrigam o membro a fazer. E isso é um aspecto, irmãos, que eu quero sempre retratar e sempre reforçar quando nós vamos falar das seitas da nossa igreja. O que está em jogo, meu irmão, não é só o domínio da sua teologia. O que está em jogo quando nós falamos de falsos ensinos é o controle da sua vida. É o controle da sua vida. Nós vimos isso lá quando nós falamos do mormonismo, quando nós falamos do adventismo, quando nós falamos do catolicismo romano. Não são apenas aspectos espirituais que são tratados, são aspectos da minha vida como um todo. Da minha vida como um todo. O membro da Testemunha de Jeová, meu irmão, ele olha para esse aspecto aqui da transfusão de sangue e ele vê que aquilo é algo que ele não pode fazer. Porque se ele fizer, é um pecado imperdoável para a sua vida. É um pecado imperdoável para a sua vida. Percebe que o controle da vida que se tem das pessoas, meu irmão, o aspecto da liberdade cristã, que é um outro capítulo da nossa confissão de fé, não existe. Não existe. A gente pode debater, meu irmão, se a questão é ética, se a questão não é ética. A gente pode debater se a questão é legal, se a questão não é legal. E sinceramente, irmãos, dentro do aspecto da liberdade religiosa, do Estado controlando a nossa vida, eu quero que o Testemunho de Jeová tenha a liberdade de não aceitar transfusão de sangue. Dentro do aspecto legal, dentro do aspecto da lei e da justiça, dentro do aspecto de liberdade religiosa. O problema, meu irmão, é quando estas coisas são trazidas para a vida espiritual dos crentes. É quando eu começo a olhar para isso e ver que se eu fizer isso, Deus vai me mandar para o inferno. Irmãos, talvez seria forçar demais o texto. Quando Cristo derrama o sangue dele na cruz, meu irmão, o que ele está fazendo é jogando sobre nós esse sangue que nos purificou dos seus pecados. Nos purificou dos seus pecados. Tentar olhar para elementos cerimoniais do antigo e por vezes do que Paulo mesmo estava falando em algumas de suas cartas e Lucas escrevendo Atos, como uma proibição disso, meu irmão,
Não é só uma interpretação errada, é desejo por controle, irmãos. E eu vou sempre bater nessa tecla. Seitas não apenas dirigem a sua vida espiritualmente, elas controlam o aspecto de como você vai viver, de como você vai agir, de como a sua vida em sociedade irá se dar, de como seus relacionamentos serão tratados. E é aqui, irmãos, que a gente não pode perder de vista o porquê que nós não podemos ter medo de chamar seitas de seitas. O porquê que nós não podemos ter medo de falar que quem faz parte de seita não é nosso irmão em Cristo, porque nós estamos vivendo e tratando de outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Cristo. Veja que todo esse aspecto, meu irmão, ele é compreendido dentro de uma legislação cerimonial do Antigo Testamento. Ele é tipologicamente vinculado à expiação de Cristo e que as coisas cerimoniais são cumpridas em Cristo e não é uma proibição aplicada a nós. Não é uma proibição aplicada a nós. Meu irmão, o cuidado que você tem que ter, querido, em termos de liberdade cristã, e obviamente, não estou falando que é para você sair de um extremo e cair do outro. Não é para você sair do extremo do legalismo e cair no extremo da libertinagem. Não é isso. Mas é entender que o cristianismo e que o evangelho do Senhor Jesus não irá colocar sobre nós fardos que o próprio Deus não colocou. Não irá colocar sobre nós fardos que o próprio Cristo não colocou. Percebe, irmãos, como todas essas coisas são tratadas à luz do evangelho e precisam ser tratadas de modo bíblico, de modo saudável, a partir de uma cosmovisão correta das Escrituras. Olha ainda como todos esses aspectos, queridos, esse aspecto de controle da vida se dá inclusive em rejeição de celebrações. Os testemunhos de Jeová não comemoram aniversário. Os testemunhos de Jeová não comemoram Natal. Os testemunhos de Jeová não comemoram Páscoa. Os testemunhos de Jeová, se tem algum feriado, meu irmão, sei lá, Independência do Brasil, meu filho não vai participar do desfile com a bandeirinha do Brasil na mão, porque eu não posso comemorar esse feriado. O Ano Novo? É. Vai lá, Fabrício. Aham. Ah, entendi. O rateio para comprar o bolo, não. Entendi. Irmãos, olha a problemática disso. A problemática disso. Olha como essas questões estão sendo tratadas na vida particular de cada pessoa. As testemunhas de Jeová acreditam que todos esses feriados que nós comemoramos, aniversário, Natal, Páscoa, têm uma origem pagã, não é? E que por isso devem ser rejeitadas como uma adoração falsa. Como uma adoração falsa. E há cristãos, irmãos, que ainda por vezes olham com uma mesma visão. Sabe, tem cristãos que chegam lá no Natal, todo Natal é a mesma discussão. Se crente pode ter ou não árvore de Natal em casa. Se o crente pode ou não comemorar a Páscoa. Sabe assim, todas as questões que ainda para alguns são difíceis de tratar. Meu irmão, viva a liberdade cristã de consciência que Deus lhe deu para a glória dele. Samuel, eu não quero ter árvore de Natal na minha casa. Não tenha, meu irmão. Samuel, eu quero ter 2. Tenha. Tenha, meu irmão. Coloque lá seus pisca-pisca para a criança. Viva a liberdade cristã de forma a glorificar a Deus. A Bíblia não está legislando sobre isso, meu irmão. Em que texto a Bíblia está falando sobre árvore de Natal? Não tem. Desde que você não se esqueça o que o Natal representa, desde que você não se esqueça o que a Páscoa representa, meu irmão, comemore para a glória de Deus. Coma lá, qual que é o peixe da Páscoa? É o bacalhau? Come lá seu bacalhau para a glória de Deus, meu irmão. Faça isso dentro da liberdade cristã que Deus nos deu. Veja, queridos, a proibição de comemorar datas, além de ser uma análise ruim da história,
além de ser uma análise frívola de como os cristãos lidaram com isso na história, ainda tem, meu irmão, uma análise ruim de acreditar que aniversário está colocando o indivíduo como um Deus. O Testemunho de Jeová acredita que comemorar o aniversário é um pecado porque você está tratando o indivíduo que está comemorando o aniversário como um Deus, e comemorar outro Deus é idolatria. É difícil até de explicar, irmãos. É assim, é tão fora da realidade, é tão fora de uma compreensão básica de como essas coisas são tratadas. Veja, eu gostaria muito assim, de um dia conversar com o Testemunho de Jeová e perguntar o que ele faz com os textos do Antigo Testamento que o povo está comendo e está bebendo. Sabe? Porque o que você mais tem no Antigo Testamento, meu irmão, é festa. Festa dos tabernáculos, festa da colheita, festa disso, festa daquilo. O povo ia lá, matava boi, matava bezerro, comia pão, tomava vinho. Sabe assim? Comemorações. Comemorações. Eu não consigo compreender como você olhar aqui, colocar um bolo e cantar parabéns para alguém é idolatria. É idolatria. Vai lá, Roberto. Você está falando do Testemunho de Jeová. Eu vou dar um exemplo, mas ele é um tanto diferente, mas no contexto eu acho que bate até muito bem. Para não dar nome, senão vai acabar conhecendo. Uma pessoa começou a vir na igreja, tranquilamente, era católica, certo? Gostou da igreja presbiteriana, começou a frequentar, vinha junto, fazia bastante pergunta para mim, certo? A mãe dela era, assim, católica, no último mesmo. Teve as comemorações de Natal, tal. Trouxe a mãe, viu tudo, gostou demais. Fez catecúmeos, foi até o último, já estava, bem dizer, aprovada. E um belo dia, não veio mais na igreja. Perguntei para fulano, perguntei para ciclano, outra que morava perto, perguntei, falei, e aí? Eu falei assim, olha, ela não me recebe, eu bato na porta da casa dela, não fala mais comigo. Aí depois de um certo tempo, começou a falar. E ela falou que ela sentiu uma coisa muito estranha, que não dava mais para ser, vamos dizer assim, né, presbiteriano. Então, assim, vamos colocar assim, dessa forma. E ela falou que alguma coisa incomodava ela no coração demais. E ela já tinha desfeito de todos os santos, não eram muitos, mas já tinha desfeito, tal. E a mãe dela, que estava quase assim, aceitando a filha como não católica, de repente ela volta para os conceitos, e fica uma coisa muito estranha nisso. Tudo que a gente faz, o ID, o pregar e tudo mais, se não tiver o apoio do Espírito Santo, você pode ir até o final. E aí perguntaram para mim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, você imagina uma pessoa que anda de chinelo a vida inteira, com o pé direito no esquerdo, o esquerdo no direito, quando você acerta os pés, a pessoa começa a se questionar, e ela se questionava muito, porque até então estava indo tudo certinho. E de repente, tanto é que depois ela viu ela na praça com outros tipos de roupa, outros tipos mais, assim, ó, do nada. Então, um aniversário, uma comemoração, eu fico pensando o que fica na mente da pessoa, porque eu convivi com ela, e eu vi todos os passos dela assim, indo certinho, e abandonando as coisas, e de repente, do nada, desvia. Então, a gente tem que orar muito, pedir muito para o Espírito Santo agir nas pessoas, porque só a nossa força não basta. Sim. Veja, irmãos, esse é um aspecto, e uma vez eu ouvi isso do reverendo Weber e nunca mais esqueci. Ele diz assim que pequenas heresias não podem ser tratadas apenas como pequenas heresias. Elas têm que ser tratadas como grandes heresias. Ele diz assim, se você descobrisse um tumor no dedão do seu pé,
você ia ignorar porque é no dedão do seu pé? Não, porque você sabe que aquilo vai ter implicação para o seu corpo inteiro. Ele fala, no corpo de Cristo e na igreja de Cristo, pequenas heresias são assim. Nós não podemos ignorá-las. Nós não podemos fechar os olhos para elas, porque elas terão um efeito sobre o corpo inteiro. Elas terão um efeito sobre a vida inteira. Eu não cheguei a colocar aqui, irmãos, mas o isolamento social dentro do Testemunho de Jeová é muito grande. Na ideia de eu não me relacionarei com familiares meus por eles terem saído da Testemunha de Jeová. Eu não me relacionarei com minha mãe, com meu pai. E ouvir testemunhos de pessoas que eram do Testemunho de Jeová e que por vezes enfrentam esse mesmo desafio, é de nós olharmos e pensarmos novamente de que pequenas heresias não são pequenas, elas são grandes porque elas afetam o corpo inteiro. Elas afetam o corpo inteiro. E eu ouvi um relato de uma mãe que diz assim, tem 7 anos que eu não vejo meu filho. 7 anos que eu não vejo meu filho. Porque ele é testemunho de Jeová, eu era, e quando eu saí do testemunho de Jeová, ele foi fortemente incentivado a não manter nenhum tipo de contato e relacionamento comigo. Essa mãe tem 7 anos que ela não vê o filho, ela não sabe como que o filho está, se o filho está bem, se não está, o que mudou nele nesses 7 anos, porque esse filho é incentivado a não manter nenhum tipo de relacionamento com outros parentes. E ao final da aula, irmãos, eu quero só refletir apenas daquilo que a gente sempre trata quando nós falamos de seitas. Nossa aula, meu irmão, não é atacando nenhuma pessoa. É uma pessoa. Como eu disse no começo, não é para você sair daqui odiando o irmão da Cássia. Não. Não é esse o nosso objetivo. Não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é quando nós falamos de ideias e de que ideias movem as pessoas, não é? De que ideias fazem as pessoas ser o que elas são. É de nós observarmos, meu irmão, que se nós temos pessoas hoje que não comemoram um aniversário, de que nós temos pessoas que não fazem transfusão de sangue, de que se nós temos pessoas que não acreditam na Trindade, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como divindade que Ele é porque heresias capturaram a sua mente. É porque estes erros cauterizaram os seus olhos e os seus ouvidos. E você tem que sair daqui, meu irmão, não é com o olhar de olhar o testemunho de Jeová e falar, lá o herege, que nunca celebra aniversário. Você tem que sair daqui com o olhar de misericórdia, meu irmão. Com o olhar de misericórdia. E quando o testemunho de Jeová bater na porta da sua casa, meu irmão, e ele vai, eu sei que ele vai, o que você tem que fazer não é ficar lá escondido esperando ele ir embora. Ixi, olha aqui pela fresta, será que já foi? Teve um tempo atrás que eu vi um vídeo de um pessoal na varanda de casa, e eles veem o testemunho de Jeová vindo, todo mundo sai correndo, entra para dentro de casa, fecha a porta, fecha a janela, para dar aquele ar de que a casa está fechada. O que você tem que fazer, meu irmão, é proclamar as verdades do Evangelho. Porque alguém, algum dia, não fechou a janela para você. Alguém, algum dia, não fechou a porta para você. Essa pessoa proclamou as verdades do Evangelho para você. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Deus lhe dará graça para que, através de você, como instrumento das mãos de Deus, outras pessoas também possam conhecê-lo. Pessoas que, inclusive, têm suas mentes cauterizadas pelas seitas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Deus. Queremos te agradecer por sua graça, por sua misericórdia, por suas bênçãos sobre a nossa vida, Cristo. Queremos, no dia de hoje, Senhor, clamar por nós, pela vida da tua igreja, para que os nossos olhos, Senhor, e a nossa mente estejam atentos a ouvir as verdades reveladas. Pedir, ó Deus, que o Senhor, em sua
infinita misericórdia, ó Deus, conduza aqueles, ó Deus, que estão presos, ó Cristo, nas garras de heresias contrárias à Tua palavra. Que o Senhor nos possa conduzir, ó Deus, à verdade do Teu Evangelho, pois só o Senhor tem esse poder, nós não temos. É o Teu Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Deus. É o Teu Espírito Santo que pode abrir os olhos daqueles que têm os olhos fechados, que pode arrancar os tampões dos ouvidos, ó Deus. É o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, alcance os rincões desse mundo, ó Deus. Que a Tua palavra alcance aqueles, ó Deus, que por vezes, ó Deus, na ignorância não conseguem enxergar a liberdade cristã que existe em Ti. Nós assim clamamos, Senhor, crendo que o Senhor é fiel e poderoso, ó Cristo, para fazer muito além e muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.